Boa noite. Feliz por ver a casa cheia no último dia do ano. Então, antes de iniciarmos a palestra, né? Lembrando que hoje é a última palestra e que a casa, então, está encerrando as suas atividades, porque o trabalho de quarta-feira é fechado, né? Mas nós ainda estaremos aqui trabalhando nesta quarta-feira. Oi? Não, hoje é o último dia. Então, agradecidos pela presença. Lembrando que as nossas atividades retornam dia 20 de janeiro, tá? Colocaremos no grupo divulgação para vocês se lembrarem, né? Voltaremos numa segunda-feira, iniciando com a palestra pública, que é o trabalho para todos. Então, convido para nos sentarmos, né? Eu ficarei em pé, claro, confortavelmente, relaxando, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai. Pois que nada acontece nesse mundo sem que Ele o permita. Senhor, Pai amoroso, que tudo vê, que tudo sabe. Aqui estamos, Senhor, encerrando os trabalhos desta casa com muita alegria. Não cabe no nosso coração a alegria que sentimos de fazermos parte desta pequenina casa de estudo, de trabalho, de amor ao próximo. Senhor, que nesta noite sejamos agraciados com a presença amiga de todos aqueles que aqui vêm ter para assistir às palestras, para estudar. Que todos possamos sentir o abraço amigo daqueles que aqui vierem, que aqui já estão. Senhor, estamos homenageando o teu Filho, Jesus, que enviaste a este planeta para nos trazer a boa nova, para nos ensinar o caminho para chegarmos a Ti. E a incumbência da noite, Senhor, está a cargo da nossa companheira, fundadora maior desta casa, a Kátia. Que ela seja iluminada nessa tarefa simples, mas tão importante, que é lembrar e falar do nosso amado Mestre. Assim, com a tua permissão, Senhor, damos por aberta a palestra pública da noite de hoje. Kátia, a palestra é sua, Caminhando com o Messias, né? É. Peraí, só deixa eu me lembrar. Tá. Boa noite a todos. Eu fiz essa palestra assim com muito carinho, porque a gente fica muito envolvida quando a gente fala de Jesus. Só tem um probleminha. A primeira vez que eu usei o Canva, eu não sei como é que vou ficar. Então eu já vou avisando, tá? Então nós vamos começar a nossa palestra porque nós estamos muito próximos de uma das datas mais festivas, mais bonitas do ano, que é o nascimento de Jesus. E nessa época nós ficamos mais amorosos, mais tolerantes, e às vezes nem nos apercebemos disso. Mas é porque também nessa época nós falamos mais de Jesus, da sua missão, do seu nascimento. E isso faz com que a espiritualidade maior possa se aproximar do nosso planeta. Então, nada mais apropriado
hoje do que falar sobre Jesus. Mas eu quero falar também sobre os apóstolos de Jesus, sobre a missão deles, e que foram seus discípulos, assim como nós também somos discípulos, que eram homens comuns, que não eram homens especiais, que não eram espíritos evoluídos e iluminados, que tinham os mesmos defeitos que muitas vezes, na maioria das vezes, nós também temos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente tem que fazer uma distinção entre discípulo e apóstolo, que as pessoas confundem o discípulo com o apóstolo. Discípulo é aquele que, com o mestre, aprende alguma ciência ou arte. Dele recebe os conhecimentos de uma doutrina. É o que segue, que adotou certos princípios, sentimentos, ideias e por eles atua, ainda que não conheça o seu autor. Ele é um seguidor, um partidário, um sectário, por exemplo, os discípulos de Platão. Agora, a palavra grega para apóstolo significa literalmente aquele que é enviado. E pode se referir a um mensageiro ou uma pessoa enviada em uma missão. Um apóstolo recebe a autoridade daquele que o enviou. Todos os discípulos, todos os apóstolos eram discípulos. Eles estavam no meio dos muitos crentes em Jesus naquela época. Mas Jesus escolheu um grupo específico de discípulos para que fossem seus apóstolos, como diz no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles e parou no largo plano. Estavam ali muitos de seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia de Jerusalém e do litoral de Tiro de Sidom. Portanto, todo apóstolo é um discípulo, mas nem todo discípulo será um apóstolo. Agora vamos falar sobre a vinda de Jesus. A vinda de Jesus à Terra foi prevista com antecedência de séculos. E quase todos os profetas iniciados da antiguidade revelavam e falavam esse fato que viria. O Messias queria redimir a humanidade. A sua chegada no mundo foi revestida de uma condição muito especial, pois era o nascimento de um ser angélico. E para Jesus penetrar nas brumas, na densidade terrena e conviver conosco, certamente isso lhe impôs muitos sacrifícios. Seria a mesma coisa que uma pessoa ter que usar uma roupa 5 vezes menor. Não, não seria a mesma coisa, mas é uma comparação. Imagina, aquela pessoa teria que ficar esmagada dentro daquela roupa sem poder mostrar a sua grandeza, sem ter a liberdade de fazer o que ela sabe que ela pode. Ela tem que ficar ali presa. E para a chegada de Jesus no corpo humano, esse movimento psíquico começou 14 séculos antes dele chegar, tá? Para o ajustamento e o adensamento à nossa realidade planetária. Imagina, Jesus já era um espírito perfeito e teria que voltar num mundo como o nosso.
Então, no período em que Moisés recebia no sinal as tábuas das leis, iniciando um processo de orientação da humanidade para o conhecimento e respeito às leis divinas, naquele período, Jesus começava o seu mergulho psíquico na psicosfera do mundo terrestre. Com toda a sua grandeza, ele veio parecendo conosco. Ele veio com uma estrutura humana, veio numa família, nasceu num ambiente de simplicidade social. Segundo Emmanuel, com o nascimento dele, começava a era definitiva da maioridade da espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade, do amor a todos os corações. Então foi necessário que primeiro viesse Moisés, na infância da humanidade. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre o Moisés antecessor e depois Jesus. Deus é o único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Então Moisés, ele trouxe pontos muito importantes para policiar o comportamento humano. Porque nós estávamos ainda na infância espiritual. Não fazia tanto tempo assim que tínhamos saído de um mundo primitivo, né? Estávamos já no mundo de provas e expiações, mas ainda muito próximos do mundo primitivo. E sobre a missão de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vier ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Vier ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de prescindirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Então Jesus veio trazer o amor, a justiça, que somos todos filhos do mesmo Pai, que todos temos a mesma origem, teremos a mesma destinação. E que esse Pai não deve mais ser temido, como foi ensinado por Moisés, que ele deve ser amado. E para cumprir essa missão aqui na Terra, Jesus escolheu esses 12 apóstolos. Ah, porque ele não poderia realizar essa missão sem os apóstolos? Não, ele poderia. Ele é o governador espiritual do nosso planeta, mas todo o trabalho de Jesus já mostra que nós temos que trabalhar juntos, que nós dependemos um do outro para crescer. Então Jesus também dá essa lição ao escolher os apóstolos para que trabalhássemos. Depois da escolha, mas aqui eu vou falar dos 12 companheiros, tá? Porque fala-se também no Evangelho de Lucas dos 70 discípulos dele. É diferente. Os 70 discípulos ele mandou de 2 em 2 nas cidades onde ele iria pregar, para que já levassem a mensagem do reino de Deus, preparando aquela comunidade para recebê-lo. E depois da escolha, quando ele desceu do monte, ele levou
os apóstolos para o meio da multidão para que eles entendessem que era junto do povo que eles iriam realizar a sua tarefa. Então, primeiro, houve um período em que conheceram Jesus. Depois passou para um período de companhia constante. E na sequência, a escolha para serem os emissários oficiais. Os apóstolos, eles foram educados por Jesus para humildade, renúncia, abnegação, dedicação, através de muitos discursos e ensinamentos. E durante 3 anos e meio, esses 12 homens seguiram suas pegadas, trabalhando em seu nome e aprendendo a sua lição valorosa. Aonde quer que o mestre estivesse, lá eles estavam também. É claro que não eram só os 12 que estavam juntos, existem outros discípulos que nós sabemos que existiam mulheres que seguiam Jesus. Mas hoje eu estou falando dos discípulos, dos apóstolos. E conta a Bíblia, até aqui, através dos evangelistas, Lucas, Mateus, João e Marcos, que Jesus, por diversas vezes, aconselhou, advertiu, censurou, repreendeu com brandura os seus apóstolos. O reduzido grupo de companheiros do Messias, ele experimentou no princípio certas dificuldades. Eles tinham origens diferentes, educação diferente. E eles não se conheciam todos, muitos sim, porque muitos eram pescadores, mas nem todos se conheciam e tiveram que conviver. Como acontece numa casa espírita, como acontece numa congregação religiosa, é o que aconteceu também com eles. E de vez em quando, como aparece no The Chosen, né, o mestre os surpreendia em discussões inúteis, falando qual deles que seria o maior no reino de Deus. Qual deles que conhecia, que tinha mais sabedoria e conhecia mais o evangelho. Então Jesus, imagina, Jesus na sua grandeza teve que ter toda aquela paciência para conversar e explicar para eles. Não era isso que importava. Eu vou trazer agora para vocês uns dados dos apóstolos, tá? Assim, é difícil a gente conseguir isso. Eu procurei dentro da doutrina espírita, procurei também fora da doutrina espírita e fiz uso de material do Evangelho Revivido, do qual eu sou aluna. Então vamos ver se a gente consegue passar alguma coisa. Começando com Pedro, pescador, nascido em Betsaida, uma aldeia de pescadores na Galileia. Pedro vivia com sua mulher e sua sogra em Cafarnaum. Pedro e o seu irmão André receberam um convite enquanto eles estavam pescando para serem os seus discípulos. E Jesus chamou Pedro de Cefas, do aramaico Kefa, que significa rocha ou pedra. E na sua forma grega é Petros, ou seja, Pedro. O significado desse título se refere ao fato de que Pedro se tornaria firme como uma rocha, ao invés de uma pessoa com temperamento inconstante. E o Pedro, ele já de início, ele exercia liderança diante dos outros discípulos, sendo aquele que falava mais, fazia perguntas a Jesus e tomava algumas iniciativas. Segundo as Escrituras, ele foi martirizado em Roma por volta de 68 depois de Cristo. Ele já foi morto com uma idade avançada e teria sido crucificado de cabeça para baixo a pedido dele, porque ele não achava que ele seria digno
de morrer da mesma forma que o seu Senhor. O Pedro é conhecido pelo seu temperamento forte e impulsivo, mas ele era uma pessoa, um homem simples que trabalhava muito como pescador, uma vida dura. E ele foi o discípulo que, conforme Jesus havia dito, o negou 3 vezes antes que o galo cantasse na ocasião da prisão de Jesus. Diante do olhar de Jesus, ao lembrar-se das palavras do Mestre, Pedro se arrependeu profundamente do que tinha feito. Mas ele era humano. Depois ele fez um trabalho belíssimo. Ele, na Casa do Caminho, ele foi, assim, a pedra forte da igreja cristã, tá? Ele deu continuidade, ele foi muito forte. Se quem tem a oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão, vocês vão ficar assim, vocês vão amar aquela figura de Pedro, porque ele se tornou uma pessoa tão equilibrada, tão sensata, tão crente, tão leal e tão fiel ao cristianismo. Agora aqui, quantas vezes será que nós não temos a atitude que o Pedro teve? Nós temos os princípios, como Pedro tinha, os conhecimentos, mas é na provação, no momento da provação, é que nós temos que mostrar se vamos passar ou teremos que repetir a lição. Pedro falhou ali, mas o que ele fez? Ele conseguiu reverter isso. Um trabalho belíssimo. Depois tem Tiago Maior. Cadê a figura do Tiago? Ele nasceu na Galileia. Era pescador e irmão do apóstolo João. Tá, Luísa? Ele estava com o irmão nas margens do mar da Galileia, consertando as redes quando Jesus o chamou. Em certa ocasião, Jesus apelidou João e Tiago de Boanerges, que significa filhos do trovão. Muito provavelmente porque os dois tinham um temperamento mais intempestuoso. Isso pode ficar claro quando eles se ofereceram para orar a Deus, pedindo que Deus destruísse uma vila samaritana. Nas várias passagens bíblicas, percebemos que Jesus possuía os apóstolos escolhidos para testemunharem os acontecimentos. E Tiago, maior, foi um deles. Nós encontramos ele na cura da sogra de Pedro, na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração de Jesus e na sua agonia no Horto das Oliveiras. Depois da crucificação e a aparição de Jesus, Tiago seguiu para a Espanha, que era um conjunto de reinos com uma enorme mistura de povos e fazia parte também do Império Romano. Ele passou anos pregando lá. Quando ele voltou para Jerusalém, onde também converteu muitas pessoas pregando o evangelho, ele caiu numa emboscada. Prepararam uma cilada e fizeram explodir um motim como se ele fosse o culpado. Assim, ele foi preso e acusado de causar aquela rebelião. Foi interrogado, condenado e a pena para esse crime era a morte. Ele foi responsabilizado e recebeu a sentença de morte pelo rei Herodes Agripa, que perseguia os cristãos. Esse rei Agripa, ele era o sobrinho do Herodes Antipas, que mandou decapitar João Batista. Então, Tiago foi o primeiro a sofrer o martírio. E o livro Paulo e Estevão retrata o pesar pela morte dele. Quantas vezes nós também somos assim, tempestivos, como era o Tiago? Quantas vezes nós queremos que as coisas aconteçam? Ai, porque isso não é justo, não está certo, tem que acontecer aqui e agora. Era assim que ele pensava. Mas, conforme vamos aprendendo, trabalhando, vivendo o evangelho, a gente vai entendendo que tudo tem o seu tempo. João, nossa senhora, tanto trabalho que eu tive. João, irmão do apóstolo Tiago Maior,
também era pescador. Antes de se tornar discípulo de Jesus, ele foi o seguidor de João Batista. E ele caminhou com Jesus diariamente, conhecido como discípulo amado, ou seja, o que mais conhecia Jesus, foi o único que acompanhou Jesus até a morte na cruz, ao lado de Maria, a mãe de Jesus, ocasião em que Jesus lhe confiou a tarefa de cuidar dela. Ele foi um dos principais líderes da igreja em Jerusalém, autor do 4º evangelho, que enfoca mais o aspecto espiritual de Jesus, das epístolas, e o livro Apocalipse. Ele foi preso juntamente com Pedro, mas ele foi liberto e foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro Apocalipse. Morreu de morte natural em Éfeso, quando tinha 94 anos. O único que não foi martirizado, sendo o último dos apóstolos a deixar a terra. Aqui também conta que ele foi condenado a ser jogado dentro de um caldeirão com óleo fervente e que ele sobreviveu e que não morreu, né? Não aconteceu, não se machucou em nada. E no século XII, ele retorna, conforme muitos autores espirituais, ele retorna ao cenário do mundo na figura de Francesco Bernardone, para se tornar o pobre de Assis, Francisco de Assis. E o Francisco, ao longo de sua trajetória corporal, ele investiu tudo no exemplo de Cristo. Ele quis seguir, quando Francisco de Assis, ele quis seguir os exemplos de Jesus e mostrar aqui na Terra. E foi ele que ficou do lado de Maria e provavelmente por isso ele tinha um carinho muito grande, muito especial. Ele era devoto de Maria enquanto esteve nesta encarnação. Ele é uma figura maravilhosa. Mesmo jovem, os seus arroubos, olha só como ele trabalhou, como ele cresceu. E ele era aquele espírito que entendia a natureza como uma criação de Deus. Ele conseguia se comunicar já em Patmos, quando estava preso como João, e depois como Francisco de Assis. Ele tinha uma relação muito linda com a natureza, chamando de irmão sol, irmão lua, irmã terra, irmã água. Ele compreendia o que nós ainda nem conseguimos entender, né? Depois André, irmão de Pedro. Ele também era pescador, nascido em Betsaida. Foi discípulo de João Batista. Estava pescando no mar da Galileia com seu irmão, quando Jesus lhes disse para o seguir, que faria deles pescadores de homens. Ele geralmente é mencionado entre os 4 primeiros discípulos. Entretanto, em algumas ocasiões ele não é citado. Mas nós podemos concluir que o apóstolo André, pelo ato dos apóstolos, ele desempenhava um papel muito ativo na igreja. Alguns historiadores dizem que depois de Jerusalém ele foi evangelizar na Galileia, Síria, Etiópia e Trácia, e finalmente na Grécia. E foi lá, em Patras, que ele acabou martirizado nas mãos de Egeias, governador e juiz romano local, que condenou à crucificação. Para espanto dos carrascos, André aceitou com alegria a sentença, afirmando que se temesse o martírio, não estaria pregando a grandeza da cruz. Ele ficou 2 dias atados numa cruz em forma de X. E durante esse tempo em que ficou ali, ele pregou o evangelho de Jesus, despojou-se das suas vestes e bem, entregou aos seus algozes. Tudo isso aconteceu sob o império de Nero no ano 60.
André também foi de uma fortaleza, de uma doação que nós só temos que nos inspirar da crença, da fé, do poder, de aceitar um martírio tão doloroso com essa fé e ainda falar às pessoas para que acreditassem naquele Jesus, para que acreditassem no Pai e no reino que todos nós encontraremos. Filipe, também pescador, nascido em Betsaida, estava com 27 anos quando começou a seguir Jesus. Foi ele quem apresentou Jesus a Natanael, chamado também de Bartolomeu. Ele é mencionado nos 3 primeiros evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos e sempre ocupa a 5ª posição. Embora os relatos de Filipe sejam escassos no Novo Testamento, ele aparece de uma forma mais destacada no Evangelho de João. E Filipe foi aquele que se atreveu a pedir a Jesus que lhe mostrasse o Pai, e isso seria o suficiente para eles. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Depois do desencarne do Mestre, ficou em Jerusalém até a dispersão dos apóstolos, indo para pregar o Evangelho na Frígia, no recanto da Ásia Menor, ao sul de Bitínia. Provavelmente morreu no primeiro século, provavelmente em 80 depois de Cristo. As tradições apontam formas diferentes da sua morte. A mais comum é que ele tenha sido crucificado de cabeça para baixo em Gerápolis, no templo do imperador Domiciano. Quase todos nós temos alguma coisa de Filipe. Muitas vezes nós ficamos paralisados pelas circunstâncias adversas e nos desencorajamos diante das dificuldades. Assim como Filipe, nós precisamos confiar em Jesus. Bartolomeu. Gente, me desculpa que nenhuma figura saiu, tá? Bartolomeu, nascido em Caná, na Galileia, filho de agricultor, Ptolomai, era também conhecido como Natanael. Bartolomeu acompanhou Filipe até o Senhor Jesus. Ao ver Bartolomeu se aproximando, Jesus disse: vejam, aí está um israelita em quem não há falsidade. Com isto, Jesus não estava indicando que Bartolomeu era um ser perfeito, mas que ele tinha um caráter honesto. E isso se diferenciava da maioria dos judeus da época. Ao ouvir as palavras de Jesus, Bartolomeu sinceramente lhe perguntou: como me conheces? É possível, naquele instante, que Bartolomeu tivesse suspeitado que Filipe já tivesse falado para ele sobre ele. Mas logo Jesus tratou de acabar com qualquer suspeita. Antes que Filipe o chamasse, quando você estava debaixo da figueira, eu ouvi. Diante da declaração, Bartolomeu reconheceu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Depois do registro de sua convocação para apóstolo, sabe-se que Bartolomeu foi um dos discípulos a quem Jesus apareceu junto ao mar da Galileia. Também é mencionado na companhia dos apóstolos, na reunião da igreja em Jerusalém. Ele pregou o evangelho em diversas regiões. Ele esteve na Arábia, na Pérsia, na Etiópia e depois na Índia. Acredita-se que Bartolomeu converteu a muitos, superando extremas dificuldades. Passou para a Armênia Maior, onde converteu o rei Polímio, sua esposa, e muitos outros homens. Essas conversões, no entanto, causaram uma enorme inveja dos sacerdotes locais,
E no ano de 51, ele foi perseguido por aqueles que não aceitavam a boa nova de Cristo. Teria sido esfolado vivo, depois decapitado por ordem do irmão do rei Polínio. Ele era um homem sincero, ele não tinha. Ele fazia as perguntas, e muitas vezes as perguntas saíam de supetão. Muitas vezes nós fazemos esses questionamentos e nem pensamos como é que o outro vai entender aquilo que questionamos. E ele ainda, em outra ocasião, ele usou até de uma certa ironia para falar dos nazarenos. E a gente às vezes faz isso também. A gente fala de uma forma que a gente deveria prestar mais atenção no que o nosso comentário, no que a nossa pergunta vai causar no outro. Mateus nasceu na Galileia, era publicano, cobrador de impostos. Essa classe de trabalhadores era desprezada pelos demais judeus, que os reputavam praticamente como traidores do próprio povo. Ele provavelmente foi uma das pessoas mais cultas entre os apóstolos de Jesus. Pelo cargo que possuía, ele teria sido uma pessoa instruída e alfabetizada, numa época que a grande maioria não sabia ler nem escrever. O primeiro contato de Mateus com Jesus se deu após Jesus curar um paralítico em Cafarnaum. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: siga. Ele se levantou e seguiu Jesus. Daquele dia em diante, ele se tornou um dos maiores seguidores e apóstolos do Cristo, acompanhando em todas as suas caminhadas e pregações na Palestina. Quando ele começou a seguir Jesus, aparece ele dando uma festa, porque ele era rico, ele tinha posses com a profissão dele, oferecendo um grande banquete em sua casa. E alguns fariseus viram aquilo e perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus respondeu: aprendam, pois, o que significa: eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Mateus foi o primeiro apóstolo a escrever um livro contando a vida e a morte de Jesus, ao qual ele deu o nome de Evangelho, e que foi amplamente usado pelos cristãos na Palestina. Depois da morte de Jesus, Mateus foi para a Arábia e Pérsia para evangelizar aqueles povos. E depois ainda ele foi para a Etiópia, onde sofreu martírio e foi morto por um ferimento causado por uma espada. Alguns autores dizem que foi por ordem do rei Hitarco. Mateus, ele era um bom homem, mas ele era apegado à matéria. Quantos de nós não somos também muito apegados à matéria? Ele, claro, que ele conseguiu se despojar, ele conseguiu modificar. Mas quantos de nós ainda estamos nesse processo? Que devemos pensar que não é a matéria que nos levará a Jesus, e sim o Espírito. É lógico que eu não estou dizendo para ninguém aqui não fazer uso da matéria, do dinheiro, porque nós necessitamos nesse nosso mundo, mas não o apego. Tomé era judeu, filho de pescador, nasceu na Galileia. Foi ele que perguntou a Jesus na última ceia sobre o caminho que conduz ao Pai. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele ficou conhecido como um apóstolo incrédulo. E
quando os apóstolos contaram que Jesus havia aparecido depois da crucificação, ele não acreditou. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Foi por causa dessa passagem que surgiu a expressão popular: só acredito vendo. 8 dias depois, estando os discípulos reunidos, Jesus apareceu no meio deles, mesmo com as portas e janelas do lugar trancadas. Então, ele se dirigiu a Tomé e o convidou a tocar em suas feridas, exortando-o a não ser incrédulo, mas sim crente. Além dos relatos bíblicos, pouca coisa se sabe sobre a vida de Tomé. Acredita-se que após a crucificação de Cristo, ele saiu para pregar o evangelho. Sabe-se que ele anunciou a boa nova entre os partas, os medas e os persas. A tradição aponta que foi ele quem levou o evangelho pela primeira vez à Índia e lá foi perseguido por líderes religiosos e morto por lanças. Quantas vezes nós também nos deixamos levar pela incredulidade? Quantas vezes a gente ainda precisa, poxa, será que não poderia ter um fenômeno mediúnico para eu acreditar mais? E conhecendo o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, devemos compreender e aumentar a nossa fé através da fé raciocinada que Kardec nos falou. Tiago Menor. Agora apareceu. Chamado como Tiago Menor, que literalmente significa o pequeno. Essa descrição pode ser uma referência à sua estatura ou um indicativo de que ele era mais jovem que o outro apóstolo Tiago, filho de Alfeu e de Maria Cleófas, que era prima irmã de Maria, mãe de Jesus e irmão do apóstolo Judas Tadeu. Então ele tinha parentesco com Jesus. No livro Paulo e Estevão, Emmanuel relata que Tiago e Paulo de Tarso, por diversas vezes, se enfrentaram em divergências, porque Tiago, menor, junto com Pedro, foi um dos baluartes da igreja do caminho, porque era muito difícil para eles continuarem aquele trabalho. E Paulo achava que Tiago estava estava aceitando muitas concepções do judaísmo dominante, fugindo do padrão de liberdade e de amor de Jesus. Então houve ali umas contendas e Pedro teve que usar da sua sabedoria, da sua maturidade para esclarecer. Porém, ao final desse romance, Tiago expôs a Paulo que havia necessidade da harmonização da igreja com os judeus para a manutenção da igreja do Cristo. E Tiago, muitas vezes, suportou muitas dores para isso. Paulo compreendeu que a vida exige mais compreensão do que conhecimento. Entre as várias informações sobre a morte de Tiago, uma das mais consideráveis é a do historiador judeu Flávio Josefo, segundo o qual o apóstolo teria sido condenado ao apedrejamento no ano de 61 ou 62, no Sumo Pontífice Anais II. Então, aqui, quantas divergências que nós temos aqui dentro dos estabelecimentos, das congregações religiosas. Eu não digo só da casa espírita, porque isso é geral. Porque achamos que um está seguindo para cá, o outro está seguindo para lá. Mas nós temos que repensar com carinho, lembrar que esta tarefa, que esta missão não é nossa. Nós somos muito passageiros. Amanhã poderemos já nem estar mais aqui. De quem é essa missão? De Jesus, do Cristo. E foi isso que Pedro fez Paulo entender.
E Judas Tadeu nasceu também na Galileia, irmão do Tiago menor, era agricultor. Aqui o apóstolo João faz questão de distingui-lo do traidor. Ainda nessa mesma passagem, lemos sobre a pergunta que Judas, o Tadeu, fez ao Senhor Jesus: Senhor, por que razão estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Naquele momento, Judas não havia entendido que Jesus estava prometendo se manifestar em espírito àquele que o ama. Por isso, ele fez tal pergunta pensando numa manifestação pública, com o objetivo de mostrar o poder de Jesus ao mundo. Mas aqui vale lembrar que os apóstolos demoraram um pouco para se desprender dos seus objetivos terrenos e nacionalistas. Apesar de encontrarmos poucas referências sobre Judas Tadeu, há relatos da sua seriedade e comprometimento com os princípios cristãos. Dizem que propagou a fé cristã pela Síria, Armênia, Palestina e outros países. Judas Tadeu também foi martirizado a machadadas pelas autoridades persas e pela multidão instigada por sacerdotes, juntamente com Simão Zelote. Tiago, ele mostrou que ele achava que Jesus tinha que aparecer para todos, mas mesmo que Jesus aparecesse, quem iria entender e compreender a mensagem? Aqueles que têm Jesus no coração. Ele pode aparecer hoje. Muitos que não estão prontos para isso e não querem estar prontos, nem vão compreender Jesus. Simão Zelote, nascido na Galileia, era pescador e aparece sendo chamado o nacionalista ou cananeu. Todas essas designações se referem ao fato que ele era integrante do grupo separatista chamado Zelotes, um grupo radical que pregava a libertação de Israel do domínio romano. Diz que ele percorreu o Egito, a Cirenaica e a África, que anunciou Boa Nova na Mauritânia e em toda a Líbia. E depois nas Ilhas Britânicas. Fez milagres, por quê? Porque ele era dotado de faculdades psíquicas e com auxílio das quais produzia curas e outros fenômenos. Assim como Judas Tadeu, foi martirizado a machadadas pelas autoridades persas e pela multidão instigada pelos sacerdotes. Nesse apóstolo, ele fazia parte de um grupo separatista violento. Olha a transformação dele com a compreensão da mensagem de Jesus. Ele mudou o seu entendimento, largou as armas para se dedicar à pregação. Então, a mensagem de Jesus, quando bem compreendida, nos transforma. Agora o último, Judas Iscariote. Nascido em Queriot, localidade de Judeia, filho de Simão Iscariotes, era comerciante de pequeno negócio em Cafarnaum. Segundo as tradições, ele foi designado para cuidar do dinheiro comum. Ele era uma espécie de tesoureiro do grupo, cujos escassos recursos se destinavam a esmolas. Ele transportava o saco, a bolsa, que habitualmente israelitas atavam à cinta. Conforme o espírito Humberto de Campos, não obstante amoroso, Judas era talvez muito estouvado e inquieto. Apaixonara-se pelos ideais do Messias e, embora esposasse os novos princípios, em muitas ocasiões surpreendia-se em choque contra ele. Sentia-se o dono do Boa Nova e, pelo desvairado apego a Jesus, quase sempre lhe tomava a dianteira nas deliberações importantes. Ao presenciar o sofrimento de Jesus durante a prisão e sua posterior crucificação,
o apóstolo entendeu tardiamente o seu lamentável equívoco. Porque o que ele queria não era que Jesus fosse preso e crucificado, não era. Ele amava Jesus, desequilibradamente amava, mas ele achava que ele seria o melhor líder daquele grupo de apóstolos e que ele, entrando em acordo com os romanos, poderia se tornar o líder daquele grupo. E desse momento em diante, quando ele viu o sofrimento de Jesus, ele começou a compreender o caráter espiritual da missão de Jesus. E, sinceramente arrependido, confessa publicamente seu crime. Mas era tarde. O mestre já estava nas mãos dos seus algozes. E o suicídio de Judas lhe custou séculos de sofrimento nas zonas inferiores do mundo espiritual, porque ele tentou corrigir um erro com outro erro. Todavia, ajudado espiritualmente por Jesus e seus companheiros, depois de inúmeras reencarnações na Terra, Judas conseguiu reabilitar-se. E hoje está irmanado com Jesus em sua esfera esplendorosa. Eu acho uma pena que quem não é espírita sempre carrega isso, Judas, o traidor. Judas, como se Judas tivesse entrado no grupo sem amar ao mestre. Tá? E eu fico muito feliz por ser espírita, por ter uma compreensão maior, um conhecimento maior sobre isso. Porque a história de Judas, no umbral, no plano espiritual, é linda. Jesus foi até lá, Maria foi até lá buscá-lo, tá? Então, porque realmente ele estava arrependido. E hoje esse espírito ainda faz malhação de Judas, ficam batendo num boneco. E o perdão? E o perdão que Jesus ensinou? Sabe, muito que eu procurei, falava demais nisso. O traidor, que vendeu Jesus, que não sei. Mas e o perdão que Jesus ensinou? Isso aí, infelizmente, eu não vi. E depois parece que Matias é que assumiu o lugar de Judas, mas pouco se sabe sobre ele. Então aqui, ó, no livro Boa Nova, Jesus passou informações e instruções aos seus discípulos, seus apóstolos. E essas valem muito para nós. Não buscar facilidades ou comodidades. Não tomeis o caminho largo por onde anda tanta gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Evitar discussões e desentendimentos. Não penetrareis nos centros das discussões estéreis. A moda dos samaritanos, nos das contendas, que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Público-alvo das pregações, da pregação, e diante em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai que se encontram em aflição. Reunir todos os que se encontram de coração angustiado e dizer-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Não sair por aí fazendo pregações, proselitismos, buscar a quem realmente quer, precisa da palavra de Jesus. Auxiliar a cura de enfermidades da alma e do espírito, coisa muito própria da casa espírita. Trabalhai em curar os enfermos. Ressuscitai os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Ali faz uma menção até à mediunidade, porque nós podemos esclarecer os espíritos encarnados, como também temos a obrigação de esclarecer aos desencarnados. Agir sempre com simplicidade, sem privilégios. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino dos céus reserva os mais belos tesouros para os simples.
Não fazer proselitismo em qualquer cidade, aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja ir o bem dos céus. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Tomar a prudência como guia seguro. Acautelai-vos, pois, dos homens nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, no qual está exilada a ideia de Deus. É claro que nós, espíritas aqui de uma casa espírita, não seremos entregues a tribunais. Mas o quanto já passou Divaldo? O quanto passou Chico Xavier? Não temer perseguições e sofrimentos, quando, pois, fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra, porque em verdade vos afirmo que jamais estareis nos caminhos humanos, sem que vos acompanhe o meu pensamento. Se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar o testemunho, e não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Manter irrestrita confiança em Deus. Todavia, sabeis que acima de tudo está o nosso Pai e que, portanto, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e a todo o bem triunfará. Trabalhai pelo reino de Deus e não temais que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Ser fiel servidor do Evangelho. Empregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu confessarei igualmente diante de meu Pai que está nos céus. Então, essa era a mensagem que eu queria trazer sobre os apóstolos, sobre como nós também somos discípulos de Jesus e que também podemos fazer muito nessa nossa encarnação. Obrigada a todos, tá?